O Tribunal Regional Federal começa a analisar daqui a pouquinho o pedido de prisão da cúpula do PMDB na Alerj. Mas os deputados já se articulam para livrar da cadeia Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertazzi. Eles são acusados de receber propina para aprovar projetos de interesse da FETranspor e para parar as investigações contra os empresários do setor de ônibus. Quem conta pra gente é Fábio Barreto. Rodou. Uma queda de braço entre o Legislativo e o Judiciário. A qualquer momento, a cúpula do PMDB no estado, que comandou a Alerj nos últimos anos, pode acabar na cadeia. Jorge Pisciani, Paulo Melo e Albertazzi são os alvos da vez do Ministério Público Federal, que pediu as prisões dos caciques do Legislativo, baseado em investigações que mostraram que os acusados usaram seus cargos políticos para cometer crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Os 3 parlamentares foram alvo da Operação Cadeia Velha, desdobramento da Lava Jato, deflagrada na última terça-feira, que investiga pagamentos de propinas a agentes públicos pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado, a FETranspor. As investigações revelaram que os 3 articularam projetos aos empresários que pagavam pelas vantagens indevidas, além de pressionar deputados para aprovar as contas dos governadores, mesmo com ressalvas apresentadas pelos técnicos do Tribunal de Contas. Mas os investigadores descobriram que nada para por aí. Mensagens gravadas no telefone de Pisciani, que foi apreendido durante a Operação Quinto do Ouro, mostram que o deputado, presidente da Alerj, interferiu e limitou a CPI da UERJ. Em uma troca de mensagens com o deputado Gustavo Tutuca, também do PMDB, se levantou suspeitas que a falta de repasses de verbas para a universidade seria para prejudicar a imagem do governo. Gustavo Tutuca diz: presidente, podemos conversar no início da semana? Tem uns assuntos para tratar. Quero começar a colher assinaturas e dar entrada na CPI da UERJ. O que acha? Pisciani responde: CPI das folhas de pagamento da UERJ, o ENF e o ESO? Gustavo Tutuca: ok, segunda começo a movimentar. Jorge Pisciani: tem que ser em cima da folha, senão vira contra o governo, que não passa o custeio. Tutuca fala: perfeito, entendido. Os procuradores dizem que este acerto com relação à CPI da UERJ mostra como Jorge Pisciani conseguia proteger o governo e manobrar para rejeitar CPIs como a da FETranspor, que chegou a ser protocolada aqui mesmo na Alerj, com 27 assinaturas, 3 a mais do que o necessário, mas acabou arquivada depois que 6 parlamentares retiraram seus nomes do documento. E tudo era feito para beneficiar os empresários de ônibus. O Ministério Público identificou a conduta em mais uma troca de mensagens. Desta vez, entre Edson Albertazzi, líder do governo da Assembleia, e Jorge Pisciani. Segundo os procuradores, Albertazzi propôs uma emenda na lei que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, na qual as empresas de ônibus não seriam mais obrigadas a contribuir com esse fundo. Pisciani pede que Albertazzi chegue logo na Alerj para articular a favor dos seus interesses. Amigo, preciso de você antes da extraordinária, que é às 10. Albertazzi escreve: que horas? Pisciani responde: às 10, por causa do parecer da CCJ. Albertazzi diz: sim, estarei na sessão. Quer que eu vá meia hora antes? Pisciani diz: ok. E após dizer que precisa se encontrar com Albertazzi antes de uma sessão na Alerj, Pisciani envia um link de uma reportagem do Jornal Extra, de 28 de março, segundo a qual parlamentares de oposição estavam insatisfeitos com o líder do governo pela exclusão de 4 setores do fundo, sem avisar a ninguém. E entre os setores excluídos de pagar estava o das empresas de ônibus. O Ministério Público ainda conseguiu descobrir que nos últimos 3 anos, Pisciani, Albertazzi e Paulo Melo foram os responsáveis por indicar conselheiros para a agência que regula os serviços de gás canalizado. Por e-mail, Albertazzi comemora com Pisciani o fato de ter conseguido nomear seu então chefe de gabinete para o conselho da agência. Abre aspas. Falamos de tantas coisas que acabei me esquecendo de dizer
que conseguir aprovar a indicação do Luigi, meu chefe de gabinete, para conselheiro da Angenerza. Toma posse amanhã. Abraços. Albertazzi. Pisciani, presidente da Alerj, cargo que também já foi ocupado por Paulo Melo, não perde a sua influência e principalmente a sua liderança. Tanto que aqui a Alerj está de prontidão para convocar uma sessão extraordinária, caso o Tribunal Regional Federal determine a prisão em flagrante de Pisciani, Melo e Albertazzi. Em privado, lideranças dizem que a tendência é que se os magistrados decidirem por esta prisão, ela será revertida aqui mesmo no plenário. E o mesmo deve acontecer caso o tribunal determine o afastamento dos três, onde Albertazzi, segundo o Ministério Público, já seria uma figura em ascensão dentro do que o MP chama de organização criminosa, que era chefiada por Sérgio Cabral. Essa notícia afomenta a batalha que será travada entre o Legislativo e o Judiciário, que já mostrou inclinação para colocar os parlamentares na cadeia, diante de uma Alerj sem moral, arranhada e acabada perante a opinião pública. Fazer uma faxina e tirar tudo, não deixa nenhum. Esse Pisciani já há anos que ele vem roubando o Brasil, não? Nem agora, não. Graças a Deus que agora está aparecendo uma punidade para esses canalha. A defesa de Jorge Pisciani diz que a CPI da UERJ não foi instalada e que nenhuma medida para beneficiar as empresas de ônibus foi aprovada, o que demonstra que a Alerj é uma casa plural, onde as decisões são tomadas de forma colegiada e transparente. A defesa de Edson Albertazzi afirmou que as mensagens entre o líder do governo e o presidente da Alerj fazem parte da rotina do parlamento. Já Paulo Melo disse que está à disposição da justiça.